Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS. Eu sou o mestre nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje nós vamos estar vendo aí como que foi o desempate na final aí do torneio que tá rolando aí, o TEP Sigma, um torneio que o Magnus Carlsen voltou a jogar uma partida pensada, né? Fazia bastante tempo que a gente não via ele jogando. Também tava o Erigaise, Erdogmus. Inclusive o Magnus jogou hoje contra o Erdogmus e conseguiu ir pro desempate, né? Mas essa partida aí eu vou trazer a análise amanhã, tá, pessoal? Hoje a gente vai dar uma olhada aqui como que foi o desempate entre o Erigaise e o Magnus, tá? Então, sem muita enrolação, vamos dar uma olhada lá. Aqui eles estavam jogando um match de Blitz, né? Então, a primeira partida aqui, o Erigaise de brancas contra o Magnus. O Erigaise manda D4, o Magnus vem com o cavalo F6, depois de C4. Vai jogar aqui uma Ninja Índia, o Magnus, né? E depois de G3 vem Roque, Bispo G2, D5. Agora, depois de A3, o Magnus resolveu jogar essa linha com Bispo E7. Também tem Bispo toma C3. Aqui, acaba jogando Dama D3, que é um lance bem pouco usual aqui, o Erigaise, né? E o Magnus resolve jogar com B6. Então vem C, toma D5. E depois de cavalo toma D5. Agora traz o cavalo para F3. E o Magnus manda o bispo lá para B7, contestando esse bispo de G2, né? Para poder brigar por essa grande diagonal aqui que se abriu, né? Então toma em D5, agora peão toma D5. E depois de roque, agora vem cavalo D7, joga o Magnus. E depois de bispo F4, agora o Magnus manda C5. E tá quase entrando aí numa posição aí de peões colgantes, né? Caso o peão troque aqui e fique esses dois peões isolados, a gente vai estar entrando aí numa posição de peões colgantes, né? Uma posição onde quem tem os peões colgantes tem mais espaço, né? Devido ao forte domínio aqui no centro. Em troca disso, esses peões não tem outros peões que possam apoiar eles. E com isso eles podem, no final, serem peões fáceis de ser atacados, né? Então joga B3 aqui, vem torre E8, H4 expandindo aqui na ala do rei, vem H6. E depois de torre D1, manda A5 Magnus, ameaçou jogar A4. E agora o Erigaise evita A4, jogando A4, né? Então vem bispo A6, agora o bispo troca de diagonal. Tem uma pressão rolando aqui em E2. Aquele bispo pode sair, depois a torre continua pressionando também. Então vem dama C2, torre C8. Coloca a torre aqui numa coluna que muito provavelmente vai abrir. A dama sai da cara aí da torre, né? E agora vem cavalo F6. A ideia é melhora aqui o cavalo. Agora o cavalo tem ideias de vir para E4. E também ideias de vir para H5, podendo, quem sabe, ganhar aí o par de bispo, né? Então vem bispo H3, ataca a torre volta lá para 8. Tinha uma linha interessante aqui que os computadores consideravam, que era C4, sacrificando mesma qualidade. E depois de B toma C4, D toma C4, o computador fala que essa posição aqui é pequena vantagem aí pro Magnus, tá, pessoal? Mas é uma posição bem complicada, né? O Magnus joga a torre A8, mantém aqui a qualidade. E depois de bispo E5, vem bispo F8, e olha lá o que eu falei para vocês. Agora a torre começa a se ativar, né? Então vem torre C1, e agora o Magnus manda cavalo E4. Toma em C5, peão toma C5, e agora sim, finalmente entrou aí nos peões colgantes, que podem ser um problema no final, mas a estrutura do Erigaise também não está muito boa. Ele jogou A4 e o peão de B3 aqui ficou fraco, né? Então veio o bispo F5, o Magnus acerta o lance, volta o cavalo lá para F6, e a ideia é que quando eu trocar tudo, mesmo que dobre aqui os peões, agora o Magno tem essa vantagem que eu falei para vocês, né? Pode criar algum peão passado aqui em algum momento. Além disso, o Magnus conseguiu, ó, o par de bispo, tá? E a posição tá aberta, tá, pessoal? Então, o par de bispo costuma ter vantagem nesse tipo de posição, né? Agora toma aqui o peão em D5 e o Magnus retoma o peão em E2. Vem cavalo D2 e depois de torre D8, bispo E4, troca, bispo toma, torre D8 dominando a coluna. E agora mandou cavalo E4 aqui o Erigaise, né? E o Magnus jogou F5 atacando aqui o cavalo, né? Acontece que não pode tomar, né, pessoal? Porque senão tá levando um duplo aqui em F6 perdendo a torre. Por isso F5 tentando expulsar o cavalo volta para C3, ele
toca no bispo e defende o bispo. Então é um lance bem útil, o bispo volta para 6. Bispo C4 tentando trocar aí e acabar com o par de bispo do Magnus. O Magnus sabe disso, então ele vai jogar bispo B7 para não trocar e manter a posição bem ativa, né? O par de bispo junto com a torre pode conseguir atacar o roque aqui do Erigaise e pode ser problemático para ele, né? Então vem torre D1 tentando trocar as torres e o Magnus, beleza, você quer trocar a torre, mas vai ter que me deixar com esse peão passado aqui, né? O Erigaise traz o rei e depois de F4 do Magnus tentando quebrar mais ainda aqui, se livrando do peão dobrado, né? E ativando o bispo preto também. Agora toma em D4, o peão toma, ataca o cavalo vai lá para B5 e agora toma em F3, né? E o Erigaise resolveu retomar, né? Se tomasse aqui em D4, viria bispo C5 e depois esse peão de F2 ia acabar caindo, tá, pessoal? Por isso que retoma em G3, agora sim bispo C5 defende o peão e o Magnus Carlsen tem uma leve vantagem no final. E a gente sabe que ele é muito forte nesses finais, né? Mesmo com muito pouco tempo no relógio, o Magnus joga de forma muito intuitiva e ele é muito bom para esse tipo de posição, né? Então vem rei E2, agora bispo E4, lance importante aqui do Magnus, controlando aqui as casas do rei e das brancas, vem bispo D3, e agora o Magnus manda F5, né? E agora de novo, né? Se tomar, eu vou tomar e vou ter 2 peões passados, vai ficar fácil aí de ganhar. Então vem cavalo C7, traz o rei aqui pro jogo, e agora, ó, o Erigaise vai errar, jogou cavalo A6, e esse é um lance estranho dele errar, por quê? O que acontece? Agora nessa posição, o cavalo fica copado, tá, pessoal? Sempre que o cavalo pisa no canto e a gente consegue colocar o bispo aqui, ó, em 2 casinhas de distância, né, na terceira casa, no caso, esse cavalo fica copado porque o bispo, olha aqui as diagonais que o bispo corta, né, e fica muito difícil para soltar esse cavalo, né? O cavalo vai acabar ficando preso. Então veio o G4 e agora o Magnus resolveu tomar o bispo e depois que o rei toma, toma aqui o peão em G4 e acontece que o cavalo de novo tá copado, o cavalo não consegue ajudar e o bispo junto com o rei vai conseguir promover esse peão. Olha lá, retoma, traz o rei, o Erigaise volta o rei aqui, depois de rei H5, coloca o rei em D5, D4. Eu acho que aqui acabou o tempo do Erigaise. Eu não estava vendo a partida ao vivo, mas provavelmente acabou o tempo. Mas de qualquer forma está bem perdido, né? Que o Magnus vai começar a disparar aqui o peão junto com o bispo e esse cavalo vai seguir preso, né? E se tentar, por exemplo, se tentar chegar muito em cima do bispo, daí simplesmente eu posso entregar o bispo e promover, né? E vai ganhar isso aqui com muita facilidade, né? Então o Magnus ganha a primeira partida e agora ele só precisa de um empate, né? Vamos ver como é que foi a segunda partida aqui. Então o Magnus de brancas jogando aqui só pelo empate, tá, pessoal? O Magnus só precisa empatar para vencer aí o desempate e ser o campeão do torneio, né? Então vem E4, D6, D4. E aqui estamos numa abertura pique, né? Então o Erigaise tentando jogar algo ali para desequilibrar. E o Magnus jogou da forma mais tranquila possível, bispo E2, porque ele sabe que ele só precisa empatar, né? Então vem roque, roque, E6. E agora o Magnus manda A4, tentando expandir na ala da dama. E depois de cavalo C6, A5, quer tentar fazer um A6 o Magnus. Então vem torre B8. H3 manda o Magnus, H6 traz o bispo pro jogo e depois de B6 o Magnus resolve jogar A6 para limitar esse bispo aqui, ó, de casas brancas, né? Porque aqui, ó, tá fechado e por B7 ele também não vai conseguir jogar por enquanto, né? Então manda cavalo E7 e agora pode ter ideias de C5, D5, o bispo pode manobrar por aqui também. Então vem dama D2 e depois de rei H7, defendendo aqui o peão em H6, vem bispo D3, coloca nessa diagonal, e depois de C6, o Magnus manda cavalo E2, né? E o computador considera um erro, né? O computador preferia algo como torre E1, ou torre D1, bispo F4, porém o Magnus quis manobrar aqui por G3, né? Só que os computadores não gostam tanto, mas ainda segue uma boa vantagem para o Magnus aqui, quase um ponto de vantagem. Então vem torre B6, toca lá no peão de A6 e o Magnus manda B3 aqui, que o computador não gosta, né? Um lance um pouco estranho aí do Magnus, porque ele está colocando aqui, ó, a torre nessa diagonal do bispo, né? E isso pode ser bem problemático, né? Outros lances aqui era possível, por exemplo, como C3 e depois de bispo A6, agora ele poderia pensar em torre A5 para tentar dobrar aqui na coluna A e recuperar ali o peão em A7, né? Então, ou com torre A3 também, torre A2, qualquer um desses lances era possível, né?
Porém, o Magnus acaba jogando B3. A ideia é tentar um C4 rápido aqui. Então vem dama C7, manda C4, Magnus, troca em C4, peão toma C4. E agora o Erigaise manda C5. E a ideia do C5, é claro, né? Ele quer tentar ativar esse bispo de casas pretas. Então vem D5 aqui do Magnus. O computador não gosta muito, né? Porque ideias de tirar o cavalo, né? De novo, né? Tem uma pressão aqui na diagonal, mas a partida ainda segue uma pequena vantagem do Magnus, tá? Então vem E5, cavalo vai lá para H2 e depois de bispo toma 6, F4 manda o Magnus e agora o computador não gosta, tá? E aí aqui o Erigaise vai pegar a iniciativa e olha lá, de novo colocando essa torre aqui nessa diagonal do bispo. Pode dar problema isso aí, né? Então toma em F4, bispo toma F4, cavalo D7, toca lá na torre, a torre tem que sair, torre A2 e agora planta o cavalo em E5 e olha lá, plantou o cavalo em E5 numa casa muito boa e se tomar aqui eu vou ter um bispo muito forte em E5, né? Foi o que aconteceu. E depois de cavalo G4, vem bispo D4 para não perder o bispo com cheque. O rei volta e agora manda cavalo G8. Ele defende aqui, ó, em H6 e defende entradas em F6. Um lance muito útil aí do Erigaise, né? E o Magnus tenta E5. É um sacrifício aqui. O Magnus está bem apurado no tempo. Olha lá, tem 17 segundos. Ele sacrifica o peão. É uma ideia típica sacrificar o peão aqui com ideia de trazer o cavalo para E4. Acontece que quando o cavalo vai para E4, leva F5, né? E mesmo que tome em H6, agora retome em H6. E quando o cavalo vem aqui, cheque, o rei vem para G7. E se cavalo E6, dando aqui um triplo, né? Simplesmente devolve a torre. E agora o Erigaise tem duas peças, né? Ele tem um cavalo e um bispo por uma torre. Então, vantagem decisiva aí do Erigaise. O Magnus ainda tentou jogar. Vem bispo C8, toca no peão de E6, dama G5, bispo toma o peão. E depois de torre A6, tentando alguma malandragem aqui pela sexta fileira, né? Com a torre e a dama. O Erigaise manda torre F6, já defendendo aí a sexta fileira. E depois de torre B1, manda E4, ataca o bispo. E quando o bispo volta, vem cavalo F7, expulsa a dama. E quando a dama volta, bispo C8. E agora vai trocar as torres. E mesmo que plante a dama aqui, agora depois de bispo D4, o Magnus acabou abandonando, né? Ele tá com um peão a menos, ele tem 2 peões a menos, além de ter 2 peças pela torre. E tá tudo muito controlado, né? B6, B7, B8, tudo controlado. Tem um peão super passado aqui. Essa dama tá quase ficando sem casa. Tem ideia de trazer a dama aqui para o ataque também, que pode ser muito forte, pode trazer o cavalo. E o Magnus acabou abandonando, né? Com isso, vamos lá para a morte súbita. Quem ganhar agora, pessoal, não vai ter outra chance, né? Então, quem ganhar na morte súbita vai acabar aí vencendo o desempate e sendo o campeão do torneio, né? Então, vamos ver aí como é que foi essa partida aqui. O Erigaise manda D4, vem cavalo F6, C4, E6. Vai jogar uma Ninja Índia aí o Magnus? Vamos ver. Depois de cavalo C3, o Magnus jogou D5, né? E aí entrou no gambito da dama recusado. Não quis jogar a Ninja aí de novo o Magnus, né? Então vem C toma D5, E toma D5. Provavelmente o Magnus estava apostando aqui em tentar segurar de pretas e ir para a última partida, e para a próxima partida de brancas, tentando vencer de brancas. Não sei qual a estratégia, então o Magnus jogou mais sólido aqui, né? Então vem bispo G5, bispo E7, E3, H6 expulsa o bispo, bispo volta, roque, e depois de bispo D3, manda C6 aqui o Magnus, vem cavalo G2, cavalo BD7, e depois de dama C2, agora o Magnus traz a torre para E8, manda roque aqui o Erigaise, e o Magnus manda A5, né? O Magnus está tentando aqui, né? Avançar na ala da dama, ao mesmo tempo que ele evita ideias de B4 para B5, que é típico nessas posições, né? O ataque da minoria aqui das brancas. Então, A5 é um lance que evita muitas ideias aqui do ataque da minoria. E o Erigaise mandou aqui o lance A4, né? Mas ele teria algumas outras opções, como F3 para tentar um E4, torre A E1. Então o Erigaise jogou uma linha A4, uma linha bem pouco usada, e o Magnus acerta o lance cavalo H5. A ideia é trocar o bispo de casa preta, e depois que a dama toma, vem a torre em E1, como eu falei, né? Ideia de tentar fazer um E4 em algum momento. E o Magnus traz o outro cavalo para F6, liberando aqui passagem para o bispo, né? E depois de cavalo C1,
planta o cavalo em E4, F3, toma C3, peão toma C3 e manda C5 aqui o Magnus, né? Quer tentar fazer C4, fixar essa fraqueza. Então vem E4 e aí o Magnus resolve tomar em D4, né? Já que vai conseguir quebrar aqui a estrutura, então ele resolve tomar em D4 e quando toma ali em D5, ele manda dama D8 e vai sacrificar um peão aqui o Magnus, né? Porque o Erigaise acaba aceitando, tomando aqui em D4. Não foi a melhor opção era seguir com C4, né, pessoal? E aí teria esses fortes peões e depois ia tentar atrás desse peão aqui em D4. Porém, o Erigaise aceita o sacrifício, porém depois que troca em E1, agora vem cavalo F6, não pode retomar, tá, pessoal? Se retomar aqui, tá levando o mate do corredor, certo? Então, cavalo F6 e dama B3, né? De novo, né? Se jogar cavalo, toma, vai tomar, e quando toma, tá levando o mate lá do corredor. Então, vem bispo D7, joga o Magnus, bispo C4, e olha a manobra que o Magnus vai fazer com o cavalo. O cavalo E8 para cavalo D6, o cavalo é a melhor peça para bloquear um peão passado, tá? Porque ao mesmo tempo que ele bloqueia o peão, ele consegue atacar pontos importantes aqui atrás dos peões, né? Então vem cavalo D3, cavalo D6, cavalo E5, e agora o Magnus manda dama aqui em H4 e o Magnus pega iniciativa, né? Começa uma certa pressão aqui em alguns pontos. Então vem torre D1, defende o peão em D4, manda bispo E8 para evitar a troca aí do cavalo pelo bispo, né? E agora vem bispo F1 e depois de torre C8, dominando aqui a coluna aberta com ideias de invasão na sétima no futuro ou na oitava, né? Então manda dama B6, o Erigaise ataca o cavalo. E agora o Magnus manda bispo toma 4 intermediário, porque ele toca aqui na torre, né? Caso tome o cavalo. Porém, agora vem torre A1 e o Magnus está com duas peças atacadas, né? E como que defende essas duas peças, pessoal? Então o Magnus manda dama F4. Qual que é a ideia? Se tomar em B6, eu tomo em D4 e é cheque duplo, né? Vou ganhar a torre. E se tomar em A4, agora a ideia é de dama E3, quando o rei sai, torre C8 vai levar mate aí, ó, em poucas jogadas, né? Então esse ataque aqui é bem feroz do Magnus, tá? Então não pode tomar o bispo, então manda H3 e agora o Magnus recuperou o peão, né? E agora o Magnus tem vantagem, porque agora tem esses dois peões passados, né? E tem uma coluna aberta para jogar, tem uma dama muito mais ativa, né, do que a outra dama, porque essa dama já está na cara do rei aqui. Então o Magnus manda bispo E8, volta o bispo lá para E8. E torre toma 5, que é um erro, porque agora vem dama E3, rei H2, dama F4, rei volta para G1. E o Magnus acaba errando aqui, jogando esse, né? Ele tinha que repetir aqui em E3. E a ideia é que depois de rei H2, agora poderia trazer a torre aqui para C1 e, de novo, né? Tá tendo várias ideias de mate aqui, posição bem difícil aí pro Erigaise, né? Porém, o Magnus trouxe o cavalo para F4 e a ideia era tomar aqui o peão de D4. Então, jogou torre A1 aqui o Erigaise para evitar ideias de torre C1. Porém, esse lance vai acabar perdendo, porque depois de dama E3, o rei vai lá para H2. Cavalo toma D4 e ameaçou aqui o cavalo, né? Tô ameaçando tomar o cavalo. Tem entradas na sétima, posição muito difícil. Então, o Erigaise tira o cavalo do ataque, só que agora ele vai levar um tático, né? Que ele não viu, que é cavalo toma F3. E vai acabar vencendo aqui a partida, né? Porque é cheque. E quando retomar aqui o cavalo, vai perder a dama, tá? Então, um cheque descoberto aí do Magnus, né? Ganhando a partida e ganhando também o torneio, né, pessoal? O Magnus, ele é absurdo, né? Não é a primeira vez que a gente vê ele perder uma partida e se recuperar, ainda ser campeão do torneio. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou a classificação? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, olha lá como é que ficou. O Erigaise e o Magnus aqui, né? Aqui fica mostrando que o Erigaise tá na frente, porém, eles ficaram com o mesmo ponto, né, pessoal? E como é um torneio todos contra todos, eles acabaram definindo ali no tie break, né? Bom, e em terceiro lugar vem o Abdussatorov, não perdeu nenhuma na partida no torneio, e o Erdogmus logo atrás, né? O Erdogmus que fez um baita torneio, tá, pessoal? Acabou perdendo só a última rodada, mas ele acabou ganhando hate para quem falou que ele só passou os 2.700 porque eu tava batendo no Topalov aposentado. Olha lá, ficou só atrás de jogadores muito fortes, né? O melhor do mundo, o Abdussatorov, que é um dos melhores jogadores do mundo, Erigaise também, top 10 do mundo, né?
Na verdade, eu não sei se o Erigaiz ainda tá top 10, acho que sim. Até esses dias tinha 2.800 de hate, então 3 monstros aqui na frente do Erdogmus, né? E o Erdogmus conseguiu ainda ganhar 5 pontos de rage, tá, pessoal? Então aí o Erdogmus foi muito bem no torneio. O Van Forest que acabou até vencendo o Magnus, mas depois acabou tropeçando aí no torneio. O Andrew Woodard que jogou um torneio ali mais ou menos esperado, né? A gente esperava isso dele, ele é um menino muito novo. E ele até conseguiu ganhar quase 3 pontos de rate. E Azul também fez o torneio que a gente esperava dela. E o Grandelis, que fez um péssimo torneio aí, não ganhou nenhuma partida, acabou ainda perdendo 4 partidas, né, pessoal? E perdeu 15 pontos de rate. Bom, esse foi a partida, né, entre o Magnus e o Erigaiz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.